Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Nós acabamos o livro de Juízes e, como eu tinha falo no vídeo anterior, eu disse que a gente está lendo a Bíblia em partes aqui. A gente começou lendo os 2 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, aí a gente leu Gênesis e Êxodo. Depois a gente pulou, fomos para o Novo Testamento, lemos 2 livros do Evangelho. Aí agora a gente voltou para o Velho Testamento, lemos 2 livros históricos que foram Josué e Juízes. Aí agora a gente vai voltar novamente para o Novo Testamento e a gente vai ler mais. A gente vai ler 3 cartas, na verdade, porque a gente vai ler Romanos, aí 1ª e 2ª Coríntios, porque foi 2 cartas mais para a mesma igreja. Então nós vamos ler 3 cartas aqui do Novo Testamento. Aí tem mais um departamento ainda no Velho Testamento que a gente vai ler depois, que aí vão ser os livros poéticos. Então a Bíblia ela se divide assim, se a gente for ver aqui como que tá a divisão dela, tá? Em livros Pentateuco, que é a lei do Senhor, depois vem os livros históricos, depois vem os livros poéticos, depois vem os profetas maiores, profetas menores, o Evangelho. Aí vem o livro de Atos, que também é um livro histórico do Novo Testamento, e depois as cartas paulinas, depois as outras cartas e por último a revelação, que é o Apocalipse. Então a gente vai ler devagarzinho, mas um dia a gente vai acabar essa leitura aqui da Bíblia e vamos voltar novamente, eu creio. Então o importante é você estar acompanhando e tentando se familiarizar, sabe? Porque o objetivo nosso aqui do canal é que você tenha esse desejo dentro do seu coração de conhecer a Bíblia, de ler a Bíblia, de viver realmente o que a palavra de Deus tem para nossas vidas. Tá bom? Então, você que está me assistindo e ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço que você se inscreva para que juntos a gente atinja mais pessoas. Você também ative o sininho de notificações para você não perder os nossos vídeos. Dê um like e compartilhe esse vídeo com alguém. Hoje aqui mais um dia eu vou começar com uma oração para que o Espírito Santo fale conosco e possamos aprender algo novo aqui lendo essa carta de Romanos. Bom, então vamos com essa oração aqui inicial. Senhor, hoje aqui nesse dia eu te agradeço. Te agradeço, ó Pai, pela tua presença, pelo teu amor. Te agradeço, Pai, pela tua graça, pelo teu perdão. E eu peço que hoje nesse dia, Pai, nós possamos aprender com a tua palavra. Então, Pai, nos ensine. Nós estamos aqui como teus filhos e queremos aprender com o Senhor. Então, toque em cada um de nós, Espírito Santo, de uma maneira que cause transformação em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, pegue a sua Bíblia aí. Já estou com a minha aqui. E vamos juntos para mais essa leitura. Romanos, capítulo 1, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então vamos juntos para mais essa leitura. Romanos 1 diz assim: Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus. Escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho que, como homem, nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado quem ele era. O Filho de Deus, ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 5. Por meio dele, recebemos a graça e a autoridade como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele
e lhe obedecer em honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Que Deus, o nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Antes de tudo, quero dizer que por meio de Jesus Cristo agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês. Versículo 10. Em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto entre outros gentios, pois sinto grande obrigação, tanto para com os gregos como os bárbaros, tanto para os instruídos como os não instruídos. Versículo 15. Por isso aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras. O justo viverá pela fé. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Versículo 20. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com seu próprio corpo. Versículo 25. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém? Por isso Deus os entregou aos desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado,
sofreram em si mesmo o castigo que mereciam, uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil. O próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofoca. Versículo 30. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Amém? Então esse foi a carta de Paulo aos Romanos. E agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você conseguiu entender desse texto. O versículo que te marcou, que te chamou a atenção, que te causou algum tipo de dúvida, para que nós possamos realmente se familiarizar juntos com a palavra do Senhor. E eu vou deixar um ponto aqui para que você pense, tente também enxergar essas mesmas coisas que eu consegui enxergar aqui nesse texto e depois deixe o seu retorno aqui nos comentários, se faz sentido ou não para você. Bom? E aqui o que eu marquei foi que aqui nós vemos Paulo falando nessa carta com 3 pontos, sabe? Paulo, ele divide essa carta em 3 pontos e a gente pode enxergá-los. Primeiro, o que Paulo fala? Ele se apresenta, ele sauda a igreja de Roma no começo aqui dessa carta, sabe? Porque eles não conheciam Paulo presencialmente. Então, o que Paulo começa escrevendo aqui é se apresentando, quem ele era e o que estava levando ele a escrever essa carta. O segundo ponto que Paulo ele deixa bem claro aqui é que ele coloca o evangelho em evidência, sabe? No segundo ponto aqui, o Paulo ele claramente explica o que é as boas novas e é Jesus Cristo, é tudo sobre Jesus. Então Paulo ele coloca aqui claramente esse pilar segundo aqui, que é apresentar Jesus Cristo como Salvador daquela igreja. Aqui nós vemos Paulo falar que aquela igreja não era uma igreja judia, sabe? Era uma igreja de gentios. Então eram os não-judeus que faziam parte daquela igreja de Roma. E aqui Paulo ele coloca claramente para esses irmãos o que salvava, que era o evangelho, que era as boas novas e continua sendo ainda o evangelho, as boas novas, Jesus Cristo que salva todos que nele crerem, que ele morreu, que ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida eterna. E o último ponto que Paulo marca aqui nessa carta é que ele levanta o juízo de Deus contra o pecado, sabe? Ele fala que Deus tem castigo para aqueles que pecam, que tem uma justiça de Deus a ser cumprida contra aqueles que praticam o pecado, sabe? Paulo ele exemplifica essa justiça de Deus através dos judeus, porque os judeus foi o povo que foi escolhido primeiro por Deus, sabe? Nós sabemos que Jesus era judeu, nós sabemos que Abraão era judeu, que Isaac era judeu, que Jacó também eram judeus. O judeu. E o Senhor escolheu eles primeiro para dar início ao seu povo. Nós fomos alcançados depois que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, sabe? E Paulo ele exemplifica aqui nesse terceiro ponto a justiça de Deus contra o pecado através do que já havia acontecido desde a época dos judeus. Por quê? Porque eles tinham aquela maldade, aquele desejo dentro do seu coração. Deus deixou que eles se entregassem aos seus desejos
pecaminosos. Sabe, nós vemos aqui agora no final do livro de Juízes que ali teve um massacre, ali teve realmente uma carnificina nos últimos capítulos, e aquilo era o que o ser humano estava praticando, era aquilo que o ser humano tinha dentro dele, sabe? Só que Paulo aqui ele é bem claro, ele é bem enfático, que é esses que praticam tais coisas, sabe, serão castigados, esses que praticam tais coisas não entrarão no reino dos céus. Então Paulo aqui em 3 pontos, ele já no primeiro capítulo explica muito bem para a igreja de Roma como funciona para entrar no reino dos céus. Sabe? E aí eu quero fazer uma pergunta para você aqui no final desse vídeo, sabe? O que você tem feito da sua vida, sabe? Você tem reconhecido Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você tem todos os dias lutado contra os seus desejos, contra a sua vontade, ou você tem se entregado? Como foi com os judeus, como foi também com as igrejas aqui do primeiro século, e tem sido até hoje, em meio à igreja, em meio a todos que ainda não conhecem Jesus também. Pessoas têm se entregado o tempo inteiro às suas vontades. E aí eu quero perguntar para você, você que está me assistindo, você que se diz um seguidor de Jesus Cristo, você tem se entregado às suas vontades, ou você tem se entregado ao Evangelho, ou você tem se rendido ao Evangelho em obediência, em temor a Deus, em amor? Eu quero que você pense nesse dia, o que você tem feito. Se entregado às suas vontades ou se entregado ao Evangelho. Bom, então esse foi o ponto que eu pude absorver desse texto. E agora eu quero que você deixe aqui nos comentários se fez sentido ou não para você. Se você consegue ou não enxergar esse ponto lendo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Tá bom? Para você que chegou até o final desse vídeo, fica com Deus, que o Senhor te abençoe grandemente. Nos encontramos no próximo vídeo e não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje, não é amanhã, é hoje. Fica com Deus e até o próximo vídeo.